Pessoal, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo com o Dr. Homero Medeiros. Ele me deu a honra de vir aqui no Ibicapa para visitar o Ibicapa. E aí eu falei, eu não posso perder a oportunidade de ter uma sumidade como essa, né? E perder a oportunidade de conversar com ele, de trazer algum conhecimento para vocês. E a gente começou a bater papo sobre defensoria. Eu falei, gente, tem um monte de gente que não entende a defensoria. E ele me falou, eu falei, eu quero entender melhor essa defensoria. Doutor Jefferson, o senhor já está participando aí, me fala como está o áudio aí, para a gente já começar. Primeiro, doutor Homero, muito boa tarde para você. Boa tarde, Edilson, uma boa tarde a todos que estão acompanhando o Bicapa. É um prazer imenso, né? Eu vim da Goiânia, sou goiano mesmo, né? Radicado em Mato Grosso do Sul. Vim visitar o grande Edilson aqui no estúdio dele e vou ter a honra de falar, bater um papo aqui de improviso, mas com muito carinho, muito amor de falar com o Edilson aqui e com vocês. Então, doutor Homero, a gente estava falando sobre a questão do papel da defensoria. E, principalmente, né, a minha dúvida sobre o cara passou na defensoria, vai para a cidade do interior, tem que fazer tudo. E como que é esse papel da defensoria na defesa da sociedade? Como que... Para quem não é... E lembrando que nós públicos são administradores, contadores e economistas, né? Então, como que a defensoria faz esse serviço e como que a gente pode... às vezes, encaminhar a pessoa lá para a defensoria. Perfeito. Conta para a gente aí um pouco. É interessante tocar nesse assunto, porque a defensoria é a instituição mais nova que a gente tem do sistema de justiça. Temos o judiciário, temos o Ministério Público, temos a advocacia, que é secular, e a defensoria pública, ela começou algumas nos anos de 50, 60, mas ela se consolidou como uma instituição permanente na Constituição de 88. E Mato Grosso do Sul começou ali também em 82, 83, esse período começou a Defensoria Pública. E de lá para cá, ela sofreu uma série de evoluções legislativas, é importante falar isso, e hoje ela tem uma roupagem completamente diferente quando ela iniciou lá na década de 50. Isso é muito importante falar. E o que é o grande papel nosso? É defender aquele cidadão, aquela cidadã que não tem condições de pagar um advogado ou uma advogada particularmente. Então, nós temos uma restrição de público diferentemente de um advogado. Então, se eu, Homero, quiser indicar uma pessoa para a Defensoria Pública, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem, né, hipossuficiência financeira. Esse é um primeiro ponto que as pessoas conhecem. Mas nós temos um segundo prisma, que faz parte da evolução da instituição, que é a vulnerabilidade do cidadão. Então, tem pessoas que, naquele momento, às vezes, ela tem um recurso material, mas ele está indisponível e ela está numa situação de completa vulnerabilidade, por exemplo, a violência doméstica, como nós estávamos conversando. Uma pessoa que é vítima de violência doméstica, às vezes o marido priva ela de todo o acesso ao patrimônio e, naquele momento, ela está vulnerável. Então, ela pode receber ali a assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública. O mesmo ocorre na parte criminal. Nós defendemos, independentemente de analisar a situação financeira. Isso pode ensejar uma cobrança depois de honorários? Pode, mas o primeiro plano é a defesa daquele cidadão. Toda pessoa sujeita a um processo criminal tem que receber necessariamente uma defesa. E esse papel é da Defensoria Pública. E como que fica, por exemplo, a questão com o advogado ativo? Tem algum... Porque... às vezes a pessoa está em defesa, né? Ela está desprovida de defesa, a defesa técnica mesmo. E aí o juiz nomeia um advogado que esteja ali para fazer a defesa naquele determinado processo. Como que fica essa questão da defensoria e do dativo? Interessante a pergunta, Edilson, porque a Defensoria Pública, como eu falei, ela está crescendo, ela está num processo de evolução. Então, nós não temos defensores públicos em todas as cidades, em todas as comarcas. Então, onde não há Defensoria Pública, quem vai assumir esse munus, esse papel, é o advogado dativo. Então, o juiz vai nomear um advogado para que exerça a defesa daquele cidadão ou daquela cidadã, desde que não tenha defensoria pública. Onde tem defensoria pública, não vai haver a nomeação. A não ser que, por exemplo, Goiás, São Paulo, exista um convênio com a defensoria pública para se nomear os dativos. Senão, é a defensoria pública que faz esse papel. Tá, então, mas como que funciona, então? Se tem a defensoria pública e o advogado dativo, funcionam os dois juntos? Como regra, não vai ter os dois. Normalmente vai ter defensoria pública só. Onde não tem defensoria pública, nomeia-se o dativo. Nós temos algumas situações excepcionais. Por exemplo, a defensoria pública está atuando numa causa que tem conflito de interesse com a instituição. Então, o defensor público, por exemplo, não poderia ser nomeado para exercer a defesa daquele cidadão. E eu vou exemplificar. Quando, por exemplo, a defensoria pública ela ganha uma causa
o fundo de reparamento dela recebe aquela sucumbência como um advogado recebe. Só que não vai para o defensor, ela vai para um fundo de reaparelhamento. Quando eu vou executar como instituição defensoria aqueles honorários, fazer o cumprimento da sentença dos honorários, eu vou executar um cidadão ali. E esse cidadão, ele não tem advogado. Ou ele é citado por edital, ou uma situação que ele é por hora certa. Então, há um conflito de interesse institucional. Entendi. A Defensoria Pública não poderia defender aquele cidadão do outro lado, já que tem um interesse próprio aqui. Então, aí, nessa situação, normalmente se nomeia um dativo. Aí nós temos uma situação excepcional de ter defensor público de um lado e defensor dativo de outro, que é um advogado nomeado pelo sistema de justiça para defender aquela pessoa. Você falou que tinha vistoria a presídio. Como que é esse negócio? Isso. É bacana esse papel da defensoria que ninguém conhece. É porque quando a gente pega a cidade do interior, deixa eu te cortar um pouquinho, mas quando a gente pega a cidade do interior, a gente tem lá um juiz que acaba fazendo tudo. O defensor também vai fazer isso? A Defensoria Pública, ela, na sua estrutura de atuação, ela se assemelha muito ao Poder Judiciário. Nós atuamos onde tem comarca e seguimos normalmente a mesma estrutura hierárquica, vamos assim dizer. Então, comarca de primeira entrância, segunda entrância, especial. Aí tem o tribunal, que são os desembargadores, nós temos os defensores de segunda instância. E quando a gente está lá no piso da pirâmide, né, vamos assim dizer, a gente faz tudo. A gente é um clínico geral. O defensor público, a defensoria pública é um clínico geral. Ele vai ao presídio, ele vai à delegacia, ele vai às unidades de acolhimento de menores, ele vai visitar os CRAS, os CREAs, ele tem esse dever legal de fazer isso. E, além disso, ele tem que atender aquela pessoa na área de família, na área de sucessões, na área de consumidor, na área de contratos, na área criminal, na área de execução penal. Então, assim, é uma infinidade em todas as matérias da área estadual. Isso é interessante. E esse acúmulo de coisas, né? A gente sabe que precisa ser especializado. Para você conseguir prestar um bom serviço, precisa ser especializado. Como que faz? Principalmente sabendo que, se segue a mesma estrutura do judiciário, o cara que vai lá para o interior, cidadezinha menor comarca, é o que acabou de passar no concurso. Como que funciona a estrutura para acolher essa pessoa? Então, a especialização, como eu disse, colocou, é sempre muito importante, porque aí você consegue verticalizar os estudos, produzir peças com mais qualidade. O clínico geral, ele sempre fica num plano muito raso, então dificulta isso. Então, as instituições, ela têm se preparado no sentido de dar mais estrutura, fornecer subsídios para aquele defensor que está lá na ponta, no começo da carreira, começar. Então, ele não sabe, por exemplo, revisão de contrato bancário, que é um tema que a gente trata e vocês tratam aqui na comunidade. Revisão de contrato bancário. Aquele defensor nunca fez isso, porque na faculdade a gente sai sem fazer, sem aprender a fazer revisão de contrato bancário. E quando nós estudamos para concurso público, com menos força ainda. Não sabemos nem por onde começa a revisão de contrato bancário. É só quando a gente entra na prática para aprender. Então, tem os núcleos especializados, temáticos, que aí tem um coordenador que está afastado da ponta, ele não atende a população, ele está ali para padronizar atuações. Então, ele dá subsídios para aquele colega que está no interior para trabalhar de forma qualificada, para ele conseguir dar conta da demanda de tudo. Se não tiver esse aparato, com certeza há um prejuízo ao trabalho prestado. E como que funciona, por exemplo, tem assessor também? Defensor? Tem. Isso depende muito de defensoria para defensoria. Por exemplo, Mato Grosso Sul, de onde eu sou defensor, lá nós temos assessoria, todos os defensores têm um assessor, e ainda nas recepções tem um assistente, que a gente chama como se fosse a secretária ali do escritório de advocacia. Então, nós temos um assessor jurídico e tem o assistente que fica ali na frente com papel nível médio, né, como secretário. Mas aí tem o assessor que vai fazer como se fosse o assessor do juiz mesmo. Isso, são todos bacharéis de direito, normalmente todos aprovados na OAB, porque aí ele vai auxiliar bastante no trabalho ali de minutar as petições, auxiliar o defensor, a defensora no seu trabalho no dia a dia ali. Entendi. E então não tem honorário de sucumbência para o defensor? Para o defensor, não. Vai para o fundo de reapareamento da instituição. Não pode ser direcionado à pessoa do defensor. Isso, inclusive, é vedado por legislação. A Lei Complementar 80, a Lei Federal, ela já veda isso. Os honorários de sucumbência têm que ser destinados exclusivamente ao reaparelhamento institucional. E como que funciona? Tem algumas coisas que nós, advogados, não queremos pegar, porque é pouquinha coisa, entendeu? Eu tenho aqui, por exemplo, aparece de vez em quando clientes aqui buscando, como perito, buscando aqueles empréstimos da conta de energia. Empréstimo da conta de energia. O cara vai lá e coloca a taxa de juros de 19% na conta de energia. E, assim, só para você entender mais ou menos como que é a conta,
Ele pega lá as suas 3 últimas faturas de energia e te empresta aquele valor em dinheiro e você vai pagando parcelado ali com a taxa de juros absurdamente alta. Só que, entenda que como é a fatura de energia, vai dar o quê? R$1.000, R$1.200. Quando chega isso? Quando chega isso. Aí, isso que eu estou falando do mais vulnerável. Aí o advogado olha e fala, não compensa. A defensoria, ela atende esse cara de modo individual ou ela pode entrar coletivamente com processo coletivo? Nós temos essas 2 atuações. A Defensoria Pública, ela tem um plus que eu falo do Ministério Público. O Ministério Público atua de forma coletiva. Ele só atua de modo coletivo. A Defensoria não. Ela tem o papel da tutela coletiva, mas, primordialmente, a sua finalidade é individual. Então, nós temos as 2 funções. Nós podemos atuar em favor desse cidadão que aí está com a revisão das faturas, mas podemos também atuar de forma macro, com as ações coletivas. Eu não falo nem só ação civil pública. Ações coletivas como um todo. E aí nós podemos fazer isso. Isso é analisado de acordo com o caso, com a quantidade de demandas que nós recebemos ali, e aí faz parte do que a gente chama de litígio estratégico. Analisar o que é mais vantajoso fazer naquele caso concreto. A gente tem, às vezes, situações que vale a pena litigar individualmente, porque nós sabemos que, mesmo que o valor seja baixo, para aquele cidadão, a tutela coletiva vai se consolidar daqui a 15 anos. E não se resolve o problema. Quando eu estou falando de direito individual homogêneo. Agora, quando eu tenho direito difuso e direito coletivo, em sentido estrito, aí sim nós partimos para a tutela coletiva. Mas no individual homogêneo, que é justamente esse caso, a gente analisa o custo-benefício para o cidadão. Entendi. Porque uma tutela coletiva hoje no Brasil não tramita com menos de 5 anos. E 5, eu estou falando assim, com muita expectativa boa. Porque até chegar no STJ, a tutela coletiva sempre vai parar lá em cima. Né? São 10 anos aí nessa brincadeira. E como que funciona a questão da gratuidade? Para vocês, defensores, acaba ficando mais fácil pelo fato de você analisar o sujeito que é atendido pela defensoria já é esse cara que já não tem condições financeiras mesmo. O juiz, ele normalmente concede a gratuidade ou fica com as mesmas exigências de vai e volta, às vezes 3 vezes, para conseguir essa gratuidade? Essa é uma experiência interessante da defensoria. Nós temos essa missão de triar, é um dever legal. O defensor que não faz a fiscalização da condição socioeconômica daquele cidadão, ele está prevaricando, porque ele tem o dever legal de fiscalizar a situação econômica daquela pessoa. Entendi. Ele não tem que atender as pessoas que têm condições, porque senão ele está tirando a oportunidade de quem não tem. E nossa demanda é grande, é diferente, por exemplo, da advocacia que está atrás do cliente, e é o natural, porque tem muito advogado, na defensoria não. A gente não quer o cliente que tem condições econômicas. Então, nós triamos necessariamente por dever legal. E aí, o que acontece? Isso é levado em consideração pelo judiciário. É óbvio que nós temos juízes e juízes. Tem juiz que, com a declaração de procedência da defensoria, passa, e a grande maioria funciona assim. Agora, tem juiz que, além da declaração, ele exige comprovante de renda e toda a documentação que serviu de base dessa análise da defensoria pública. Mas a grande maioria não tem emenda a inicial nessa situação. Mas nessa situação do juiz solicitar, é porque, apesar da Constituição garantir, apesar do CPC garantir, apesar de falar que, o CPC falar que a declaração presume-se verdadeira se for de pessoa natural, o juiz, ele lê aquela declaração presumindo falsa, entendeu? É o oposto. Agora, aí o que tem acontecido em alguns casos? A gente, como advogado, tem que juntar cartão de crédito do cônjuge, entendeu? O comprovante de contra-cheque do cônjuge e tal. E aí, você acaba vivendo isso ou é menos? Esse é um assunto, Edilson, eu acho que extremamente sensível, que vale a pena para a gente conversar, inclusive em 2022, né, aqui na Ibicapa. Por que eu falo isso? Existe um movimento nacional fortíssimo de cada vez mais limitar o acesso à justiça gratuita no Brasil. Isso é um assunto muito delicado e nós, como defensores, temos preocupação disso, porque, querendo ou não, gera um efeito cascata para o assistido da defensoria pública. Porque eu penso o seguinte, a defensoria atende uma pessoa que ganha até 3 salários mínimos, mas o judiciário resolve colocar um critério que é até 2. Aí ele pode ser atendido pela defensoria, mas vai ter que pagar a despesa processual. Gera uma incoerência do sistema jurídico. Nós temos que ter um sistema coeso. Então, isso é um tema muito caro para a defensoria pública. E eu vejo cada vez mais, o sentido, como você colocou, é de presunção de má-fé. E mais, eles consideram que quando vai se fundamentar ou indeferir ou determinar diligência, tem que ter uma fundada dúvida. Às vezes não tem fundada dúvida nenhuma. E aí se manda a emenda, se cria dificuldades para se realizar essa situação. Na defensoria pública, por que a gente não tem tanta dificuldade com relação a isso? Porque a capacidade socioeconômica não é analisada só do cidadão individualmente. Nós temos minutado por resolução, nós temos uma norma interna, então o judiciário normalmente conhece isso,
é renda familiar. Então, quando a defensoria vai fazer a triagem, por exemplo, o Edilson chegou na defensoria pública, ele é casado, tem filhos, e vamos supor que ele tem lá mais 3 pessoas que compõem a renda familiar. Nós analisamos todos que compõem aquela renda familiar. Agora, chegou o Edilson, solteiro, não tem um pinto para dar água, e ali a gente analisa o Edilson individualmente, entendeu? Então, tem os dois contextos de análise. Então, por isso que a gente não tem essa dificuldade de ficar trazendo nem sempre cartão de crédito do cônjuge, porque a nossa triagem já faz parte dessa premissa. E sobre essa questão de impedir a gratuidade, o Homero, qual que é o posicionamento do Homero? De impedir a gratuidade, eu acho que não pode ser esse caminho que está se levando. Nós temos que ter critérios para evitar abuso, porque o abuso, com certeza, ele tem que ser proibido. Quem tem condições de pagar as despesas processuais tem que pagar. O que não pode acontecer é que a política para tentar coibir atingir quem não tem condições. Então, na verdade, tem que se separar muito claramente o joio do trigo. Impedir o acesso à justiça. Porque é um fator, a minha grande preocupação é, não, nós vamos criar um obstáculo à justiça gratuita para diminuir o acervo processual. O discurso não pode ser esse, porque nós vivemos um país que tem que ter o livre acesso à justiça. Qualquer ameaça ou lesão a direito pode ser levado ao judiciário. E aí cria-se uma política inconstitucional, na minha visão. Sim, porque tenta fazer exatamente o oposto. O contrário. Tenta fazer exatamente o oposto. Eu fiquei na dúvida, a gente teve aquela nossa conversa, voltando agora, vamos para o direito bancário. Por que a gente vai para o direito bancário? Porque o Homero vem trabalhar com a gente com a disciplina de direito bancário, daqui uns dias vai sair o curso dele de direito bancário aí do lançamento, quem já é da comunidade já fica atento, vai sair o curso dele de direito bancário. E ontem eu estava, inclusive, conversando com a doutora Jaqueline Tirotti sobre a questão dos precedentes e da necessidade do juízo de aplicar ou não os precedentes. E o que a gente tem visto aí na prática da advocacia é assim, o 489 fala que a decisão é não fundamentada se o juiz não enfrentar precedente vinculante levantado pela parte. Mas parece que isso não está pegando. Na verdade, assim, o 489 e o 927, não vou falar 927, não, 926 e 927, que são o conjunto de artigos ali que vão tratar dessa lógica de precedentes, a forma até como o verbo é empregado ali é impositivo. Os juízes e tribunais deverão observar os precedentes. E não é só, né, na verdade, a súmula vinculante do STF, para ficar claro, porque a gente lê assim, só súmula vinculante. Não, nós temos recurso repetitivo, as súmulas do STJ, todos esses precedentes qualificados precisam necessariamente ser observados pelo juiz e tribunais. Então, por exemplo, o STJ tem que observar do STF. E os tribunais abaixo têm que observar do STJ e do STF. E assim vai descendo aí a pirâmide. Só que na prática a gente sabe que não funciona. Só funciona, sabe qual a situação? Quando o juiz quer indeferir liminarmente a inicial. Aí ele sabe Só a regra. Funciona... Aí ele sabe a regra, funciona porque ele mata 332, ele olha, achei. Agora quando ele quer indeferir a inicial, ele mata ali. Aí sim, é a única hora que funciona. Mas e aí, como que dá para trabalhar com esses aspectos, entendeu? E o que você vê, já que você vem agora com treinamento de direito bancário, de, assim, saídas para o advogado frente a esse... que às vezes é o cara que está esperando mais a aposentadoria do que efetivamente fazer a justiça. E aí, como que a gente atua? Fica batendo de frente, espera o recurso ser provido no tribunal? Ou... É uma questão que eu gosto muito de trabalhar. Tem muito mito sobre os embargos de declaração disso. É um ponto que eu gosto muito de falar sobre os embargos. Porque muita gente fica com medo dos embargos protelatórios e a consequente sanção dele, que de fato há. Então, você precisa saber trabalhar com os embargos de declaração. Nessa situação aí, e que você tem um precedente qualificado, o STJ ou o STF, e o juiz ignorou por completo ali, ele omitiu de um dever legal. E aí, agora, o Edilson, que é o cara dos artigos, se eu não me engano, 1022, eu não sei se é o terceiro lá dos embargos de declaração, ele fala assim, é uma inovação do CPC de 2015, que antigamente era omissão, contradição, ou omissão sobre um ponto pelo qual ele deveria pronunciar-se de ofício. Quando o 927 fala que ele deverá observar, ele deveria se pronunciar sobre aquilo. Então, ali está o fundamento para os seus embargos de declaração nessa situação de omissão com 489 e 927. 2. É o a parte final. Supre omissão ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício a requerimento. Então, mas aí o que acontece? Você tocou no ponto que eu acho que é o cerne da questão. O cara corre de tomar protelatório.
Mas esse caso aí a gente consegue reverter. O problema todo é quando você realmente tem uns embargos que não tem nada a ver com precedente qualificado. Você tenta insistir numa hipótese que não são nenhuma dessas hipóteses ali do 1022, aí você arruma para a cabeça. Entendi. Aí você vai arrumar para a cabeça do seu cliente. Agora, tem um precedente, né? Está lá, um enunciado sumular do STJ, e o juiz ignorou, inclusive julgando improcedente seu pedido, e deveria ter colocado, por força do 489 e do 1022, combinado com o 927, porque ele deveria observar aquele precedente. Se ele vai fazer o distinguish e a superação de precedente, o overruling, na verdade, não é só para o advogado, para o defensor público, para o juiz também. Sim. Ele pode ignorar solenemente o 927? Não. Ele pode ignorar um precedente quando ele fundamenta, quando ele coloca uma hipótese de distinção ou quando ele coloca uma hipótese que ele entende que deve ser superada aquele precedente. Se ele não faz isso, ele está ferindo o dever dele de fundamentação ali da sentença. Então, se ele te aplica, eu tenho tranquilidade de falar que a gente tem possibilidade completa de reverter essa sanção. É uma sanção, na verdade, com um argumento de autoridade absurdo. Sim, mas é o que mais tem. Argumento de autoridade. Isso a gente consegue reverter. O problema é quando o embargo, realmente, ele não concatena bem as informações. É aí o grande problema. Isso. No seu curso você vai ensinar isso? Vamos ensinar. A nossa prática não é pegar e falar assim, olha, o direito bancário é regido por legislações ou pelo código. Não, não é isso. O nosso objetivo é pegar você com a mão na massa na petição, treinar você para escrever a peça. O nosso objetivo é esse. Não é só simplesmente chegar com a parte teórica. Parte teórica tem manuais aí de sobra. Eu e o Edilson estavam brincando ali. O Edilson foi me mostrar o acervo dele de bancário e eu falando dos meus para ele, que fala-se muito e não fala nada. Então, assim, é diferente. A gente quer um curso prático, né? O nosso foco foi todo desenhado para ser na prática. Muito bom, muito bom. Até porque o cível é na prática. Isso. Cara, quem acompanha sabe que a gente trabalha com a peça, entrega modelo, e com o curso vai ser diferente, porque nós vamos ter oficinas ao vivo com o pessoal, para que eles apresentem as dúvidas, as discussões. Olha, eu estou com um caso de discussão aqui e ali. Olha, eu fiz assim, o que você acha de trabalhar nesse caso concreto? Oficina prática mesmo, né? Não é só eu transmitindo conteúdo, eu quero interagir com os alunos e com as alunas, para que eles também falem, olha, eu estou com dúvida, eu não consigo redigir esse parágrafo. Vamos tentar trabalhar em... É óbvio que eu não posso, por exemplo, pegar o caso concreto dele e pegar uma consultoria. Mas dentro dos casos concretos que a gente vai trazer no nosso curso, a gente vai dar a oportunidade de você escrever e a gente avaliar e discutir isso. Vai ser legal por causa disso. Vai ser uma oficina de capacitação mesmo. Muito bom, muito bom. E falta, né? Porque, da mesma forma que você contador, você administrador, ou você economista, fez a faculdade, na hora que você saiu, você estava mais perdido que quando você entrou. É o que acontece com o direito é assim também, não se engane. É igualzinho, é igualzinho. Aí chega do lado de lá, só que aí tem chega do lado de lá, o cara fala, olha, agora eu tenho que defender o cliente. E como que eu vou fazer para defender esse cliente? Aí ele vai buscar os meios. E graças a Deus, hoje nós temos professores assim, que se você não acompanha ainda o canal do Dr. Homero, Cível na Prática, as aulas dele são assim, ele é passo a passo, coisa, não é assim, divagando sobre determinada assunto, igual a gente vê alguns players, né, divagando. E tem um detalhe disso, que eu gosto, você é muito nisso, muito autêntico. Não adianta falar, não, você vai fazer um curso bancário e vai me ensinar mágica. Não, eu não faço mágica. Não adianta você falar, não, eu vou aplicar a lei de usura para revisão de contrato bancário. Difícil. Né? O cartão de crédito consignado tem uma tese mirabolante que eu vou resolver todos os problemas daquela pessoa. Boa, até já. Não é direito bancário, não é mágica. É fantástico mundo de golpe. Não existe isso. E a gente não está aqui para iludir as pessoas, né? O objetivo nosso é transmitir conteúdos que sejam aplicáveis na prática. Porque não adianta falar, isso aqui você tenta lá, aí você toma a sucumbência, ferra seu cliente, ferra a sua reputação. E é muito importante isso, porque tem muita aventura jurídica e traz um tema, até compartilhei hoje no meu Stories, que é a chamada advocacia predatória. Começou um movimento muito forte com isso. Por quê? A gente sabe que, e eu tenho muito a restrição com esse nome, advocacia predatória, por quê? Primeiro, quem pratica a conduta predatória não é um advogado leal. Então, ele não merece nem ser chamado de advogado. Né? Eu falo que tem que ser litígio predatório. Se querem cunhar de algo, é litígio predatório. E não de advocacia predatória, porque você acaba colocando uma categoria importantíssima, essencial à função jurisdicional, no mesmo buraco. E não é assim. Ontem eu estava com um amigo meu e a gente estava conversando sobre, né, sobre isso, sobre pessoas e tal, e eu participo de um
grupo de motociclistas e tal, e aí o coordenador tinha dado uma má resposta nessa pessoa lá no grupo. E ele falou assim, não, normal, eu nem fiquei com raiva. Por quê? Porque era uma pessoa que dele só poderia vir aquilo. Aí eu falei, pois é, mas o cara falou isso para você, né? Eu, né, na maior da minha ignorância, ele falou o seguinte, olha, se eu vou discutir com ele, eu vou estar dando um status de pessoa respeitável que ele não tem. Então, na hora que eu chamo de advocacia predatória, eu estou dando um status para essa coisa que está sendo feita, que essa coisa não existe. E que seria esse litígio aí, essas loucuras. Mas, tá, e como combater isso? Como fazer o bom trabalho, considerando que os caras estão sobrevivendo? E aí? Eu estou perguntando isso para você porque vai ter muita gente no seu curso que acabou de sair da faculdade. Sim. E o cara precisa sobreviver. E aí ele olha e fala, olha, eu tenho um caminho assim, eu tenho... O outro aqui está me prometendo um atalho. O Homero está me prometendo um caminho que é longo e que eu vou ter que construir e que eu vou ter que... Existem coisas que passam, existem coisas que não passam, o benefício do cliente vai ser menor, o valor da causa vai ser menor, os honorários são calculados sobre o valor da causa, consequentemente. Sim. Então, e aí? Como que você... Qual que é o seu plano para mostrar para esse cara que está no início de carreira que adotar esse caminho mais curto é a pior coisa que ele pode fazer nesse momento? Excelente, Edilson. A questão de atalhar, na vida é sempre assim, né? O atalho, ele te leva a um resultado imediato. A gente não pode negar. É igual quem usa substância ilícita. Felicidade. Né? No primeiro momento, a felicidade sobe. Só que, no médio e longo prazo, você vai pagar um preço muito alto por isso. Então, esse é o primeiro ponto. Não vale a pena. Você vai ter dor de cabeça lá na frente, mais cedo ou mais tarde. É questão de tempo. Uns demoram mais, outros menos. Mas é questão de tempo. Vai ter problemas. Então, eu tenho que seguir o caminho normal, tentar. E o que eu falo da questão da advocacia predatória, para esse caminho longo, não é você ter várias causas. Porque estão confundindo muito isso. O Homero tem lá 5.000 ações bancárias, vamos supor. Né? Isso não é advocacia predatória. O problema é, por exemplo, eu me usar de vazamento de dados, infiltrar, por exemplo, alguém dentro de uma financeira para obter aqueles clientes. Isso é problemático. Isso é uma prática criminosa. Né? Isso ofende a LGPD e assim tudo mais. E isso é um problema. Agora, eu ter várias causas, na verdade, isso é um reflexo do seu trabalho. Se você é uma pessoa que vai conquistando a autoridade, e a autoridade não se conquista da noite para o dia. Veja o exemplo, Edilson. Quanto tempo ele está caminhando aí nessa empreitada? Tomando porrada. Nessa empreitada. Não é da noite para o dia que você alcança o sucesso. Né? O lugar ao sol, ele vem com muito, muito, muito suor. Então, eu preciso saber todas as teses que são plausíveis e não plausíveis, porque eu tenho que conhecer aquilo que não se aplica. Boa. Aproveitando. A gente sempre não souber. Aproveitando essa tese plausível e não plausível, em uma certa ocasião, uma pessoa levantou uma lebre que existe essa possibilidade de declaração de inconstitucionalidade capitalização? Da capitalização. Declaração da inconstitucionalidade, por exemplo. A gente tem lá o artigo 192, que fala sobre o Sistema Financeiro Nacional, que ele tem que ser feito por lei complementar. A 10.931, por exemplo, que foi a lei que abriu as portas para tudo, né? Ela fala sobre essa possibilidade, mas não é uma lei complementar. E aí tem algumas pessoas que falam, olha, se capitalização era um tema de direito bancário, tinha que ser por lei complementar. Se não foi por lei complementar, é inconstitucional. O senhor já viu algum julgado benéfico a essa tese? Então, a tese existe a discussão dessa capitalização ser inconstitucional, uma inconstitucionalidade formal, porque não cumpriu, né, aí o requisito formal de cumprimento, que seria a lei complementar, uma lei específica, lei ordinária não poderia tratar do assunto. Só que o STF, nesse ponto, ele não se posicionou ainda concretamente. A gente não tem nenhum precedente, nem vinculante, nem não vinculante do STF, nesse sentido, falando que essa legislação teria que ser uma lei complementar, nesse sentido, né? Trabalhando nesse sentido. A gente não tem uma posição firmada. Nos tribunais, não tem sido acolhido. Não tem sido acolhido. Né? Infelizmente, você vai pensar assim, é uma matéria de direito bancário? Sim. Está vinculado ao sistema financeiro nosso? Está. Porque quais contratos que estão regidos por capitalização? Praticamente todos que estão vinculados ao sistema financeiro nacional, que estão vinculados ao Banco Central, subordinados, fiscalizados pelo Banco Central, tratam dessa questão. Então, é um assunto de direito financeiro e direito bancário, consequentemente. Aí vou falar, não, mas essa situação aí da Lei 10.931
recebeu o status de lei complementar. É um absurdo. É um absurdo. Já tem gente, não, ela é constitucional, porque recebeu como a 4595, que é anterior. Só que assim, mistura as estações, não tem nada a ver. Mistura as estações. Porque assim, uma coisa é uma lei ordinária anterior à Constituição de 88. Que não conflita com a Constituição. Que foi recepcionada com o status de lei complementar. Essa é uma situação. A 10.901, ela é pós-Constituição de 88, então ela necessariamente teria que ser uma lei complementar. Então, eu não posso resgatar esse argumento maluco. Então, mas tem doido para tudo. Tem. E o que eu fico triste é o seguinte: Comissão de Direito Bancário da OAB. Aí agora eu estou trazendo a briga para o meu. Comissão de Direito Bancário da OAB. Chama o cara da FEBRABAN para falar que não tem problema nenhum. Aí pega o advogado novato, está participando lá, coração aberto. Nossa, agora eu estou na Comissão de Direito Bancário. E aqui os caras são os caras e tal. Aí pega o cara que é funcionário da FEBRABAN, vai lá e fala o seguinte: olha, pode acontecer sim, pode acontecer sim, pode acontecer sim. E o cara, aí o advogado novato, entra naquele negócio e fala: então tá bom, então não adianta nem discutir essas teses aqui. Por quê? Porque eu fui lá e tinha um advogado bonitão que falou que era assim. E isso eu acho um crime. Eu falo que aconteceu, né? E acontece em algumas OABs aí do país. E aí você falou: mas e aí? Então é só a visão do cara da FEBRABAN que vai ter que ser. E aí, Edilson, nesse ponto, é uma questão que eu gosto de falar da capitalização ainda. Como é que a gente gosta de trabalhar com ela? Eu chegou um contrato aqui, eu só tenho capitalização, só a tese da inconstitucionalidade para falar. Não vai para o judiciário, pelo amor de Deus. Você vai tomar uma tinta na cabeça com todas as forças. Então, não faça isso. Agora, eu tenho um contrato que está recheado de abusividades. Recheado. Taxa de juros, tem comissão de permanência acumulada com outros encargos. E tá assim, lindo. A farra ali, farra do boi, né? Vamos fazer a feira na ação. Crefisa. Tem tudo ali que você pensar. Tem seguro embutido, tem tudo, né? TAC, não vamos brincar com aquela situação mais maluca. Esses dias aí compensa você minerar a tese. E aí, seguinte, não é só falar assim, é inconstitucional. Não é só colocar assim, não, é inconstitucional. Afasta a capitalização porque é inconstitucional. Você vai arguir a inconstitucionalidade na peça para que isso suba e chegue como pré-questionamento lá no STF. Senão não adianta nada. Isso não vai parar no STJ. O STJ não tem competência para enfrentar essa inconstitucionalidade. Mas os juízes de piso têm dado declaração de constitucionalidade? Não. De jeito nenhum. Né? Não tem. Infelizmente, não. Até porque, vou entrar nessa briga para quê? A força bancária é muito forte. Me fala, Mato Grosso do Sul é um problema. A área bancária nossa é muito ruim. O advogado bancário sofre muito. A defensoria sofre muito. Nós temos que ficar dando murro em ponta de faca todos os dias lá para tentar convencer das abusividades. Na verdade, são 3 varas especializadas bancário que é pró-banco. Eu falo assim, tinha que ser vara do banco. Não tinha que ser vara bancária, é vara do banco. Porque, literalmente, os julgamentos, se você não filtrar muito, até aquela tese de 1,5 tá colando lá para eles agora. Começou a colar. Que nem o STJ falou que é. Exatamente. E lá já está aplicando 1,5. Não, porque 30% não era suficiente para ser abusivo. Tem que ser 1,5 ou 150%, né? Tem que ser. Tem juiz lá aplicando essa tese. Pois é, mas baseado... É um problema. Claro que não com os juízes. Mas, entendeu? Você acabou de desviar a conversa aqui. Mas é um problema porque o pessoal lê o voto da ministra Nancy, acha que é uma coisa, e não vê o voto divergente, não vê o que aconteceu, o que foi o relatório final. E aí, consequentemente, no voto da ministra, ela fala que 150% seria legal, mas aí o pessoal vê, tá louco? Se isso acontecer, os bancos matam a gente. E o que acontece? Você está deixando passar lá. Mas não é falta de... Porque é o advogado que muda a jurisprudência. Não é falta de advogado especializado, doutor? Sim, com certeza. Você precisa trabalhar bem as questões. Se você não coloca... E aí que mina muito a advocacia bancária. As portas têm se fechado pelas ações mal ajuizadas. A dedução errada, ela tranca as portas para o consumidor bancário. Porque todo mundo fica... O juiz não vai... Isso aqui é mais um aventureiro aqui, tentando tirar leite de pedra. E não é isso. Por isso que você precisa conhecer aquilo que se aplica e aquilo que não se aplica, para você não perder, inclusive, sua reputação como advogado, como defensor público, né? Nós postulamos. Então, precisamos ter essa reputação também. Então, levar a tese... mas eu quero inovar. Então, inove com algo muito fundamentado e que não esteja fechado as portas lá em cima. Não tem nada eu querer falar que não aplica a lei de usura, né? Que ele estava brincando. Vou entrar com o regional pedindo a aplicação de 1%. Não tem, distingue
e overruling que supere isso. Não tem espaço, a não ser que tenha uma mudança normativa no Brasil para a gente falar que tem esse espaço para revisionar o normal. Tem no superendividamento algumas discussões, algumas que eu até falei sobre isso num curso que eu fiz sobre superendividamento, Edilson. Eu falo no caráter sancionatório. Quando eu tenho um contrato... Olha, estou dando spoiler, hein? Em primeira mão. Quando a gente tem um contrato, por exemplo, de uma pessoa que está ali superendividada, e aí foi para a rodada de negociação ali na conciliação coletiva. Os bancos não apresentaram os contratos, ou apresentou um contrato que não tem previsão de taxa de juros. Então, em tese, nós temos ali um crédito irresponsável. A instituição financeira não cumpriu o seu dever de transparência e de informação adequada e clara, que foi mega amplificado com a Lei 14.181. Ele recebeu uma nova roupa, uma capa aí de proteção muito forte. Então, o que o 54D, parágrafo 1, fala? Quando eu tenho crédito irresponsável, para resumir, aplica-se várias sanções, né? Redução de juros, dilação de prazo, indenizações, e assim vai. E mais, aquilo ali é um rol não taxativo. Então, quando o contrato não traz nada, o que o STJ faz hoje? Taxa média de mercado, certo? Só que isso tem que ser superado. Na minha visão, essa é uma hipótese que a gente tem que superar. Ali houve um crédito irresponsável, não cumpriu o dever de informação, não preveniu o superendividamento, que a pessoa não sabe exatamente quanto ela está pagando de juros. Então, tem que aplicar o quê? 54D, parágrafo único, que é a redução de juros. Mas não é redução para a taxa média, porque redução para a taxa média não é sanção, é prêmio para o banco. É prêmio. Qual que é a sanção? Nós vamos ter que aplicar 591.406 do Código Civil. E aí vem aquela discussão, lei de usura ou Selic? E aí, o que eu estou tentando forçar? A Selic é ruim para os bancos. Porque hoje, se você pegar, ela vai chegar ainda, mas ela está abaixo de 12% ao ano. Então, para os bancos, é ruim. Se eu falo Selic, a pancada vai doer mais. Sim. O banco vai falar, pô, esse cara é doido, né? Tá falando Selic, que é o que a STJ entende hoje. Isso. O entendimento consolidado de 591 com 406 é Selic. Embora já tenha 2 ou 3 votos, falaram, não, precisamos revisar isso. Já tem esses votos, já. Agora, isso nós demos um tiro no pé. É errado. Porque Selic não é só correção e não é só juros, é os dois. Isso. Né? Então, é uma diferença grande. Quando eu tenho marcos temporais, Edilson, diferentes, já começa a complicar. Então, os ministros começaram já a revirar na cadeira ali e falaram, nós precisamos mudar esse entendimento. Pois é, mas vamos lá. O meu medo de mudar. E aí, Edilson, você é um conservador, sou um conservador. O meu medo de mudar é piorar. Porque o que a gente tem visto é mudança. Vamos fazer a mudança. Acontece muito igual político, né? Vamos fazer a mudança, De repente é uma piorança. Então, quando eu olho a Selic, eu falo, não, dentro da Selic tem juros e correção monetária, então o 591 aplicado por 406 não poderia ser a Selic. Mas o meu medo é o cara olhar e falar assim, então vamos, porque você lembra dos juros reais de 192? Sim. Aí vai lá, não, 12% de juros reais. Aí os caras inventam que ninguém sabia o que era juro real. Você fala, amor, quem não sabe o que é juro real? Um menino de quinta série, você pergunta para ele, amor, o que é juro real? Aí ele fala, é o juro de retirada da inflação. Todo mundo sabe disso. Só que aí eles falam, não, STF, né? Não, precisa de lei complementar, não é auto-aplicável, e o conceito de juro real é um conceito indeterminado, consequentemente não tem auto-aplicável. É para acabar 12 de hora emenda e tirou tudo. Isso, vem em 2000, tira tudo, porque acaba a discussão. Vai acabar a discussão. É isso, meu medo. Então, o risco existe. Então, assim, dá para trabalhar com os processos. Quer trabalhar com a Selic? Dá para trabalhar porque é o que prevalece no STJ. Mas dá para trabalhar também com a lei de usura, forçar na barra. Porque, assim, para os bancos, é melhor a lei de usura que a Selic. Hoje. E a Selic vai subir? Vai subir. Eu acho que vai chegar a uns 12%, 13% ano que vem. Por aí. Daí para cima. Eu acho que chega a isso. Porque agora, janeiro, eu acho que chega a 10, estoura 2 dígitos, acredito eu. E eu acho que vai chegar aos 12 até o fim do ano. Pelo menos eu achei. Mas ainda assim, está abaixo do que é a lei de usura. E a gente também tem que contar que a Selic tem juros de correção monetária. Que é o problema, por exemplo, da loteadora. Loteadora é um caso terrível. Não sei se lá é um caso terrível, mas aqui é um caso terrível. E assim... Loteadora quer virar financeira. Sim. E aí você fica perdido, né? Eu já vou aproveitar para ganhar essa... E se você corre lá no STJ, tem um julgado, acho que é de 2000 e alguma coisa, o ministro falando o seguinte, loteadora não pode cobrar juros de forma nenhuma, porque ela vive de lucro, ela não vive de juros. Então, juros não pode ter de forma nenhuma. Aí você fala, o cara vai financiar 100 vezes, não vai ter juros, também eu acho que... Tem que, pelo menos, né, preservar o capital. Eu acho que também aí puxou a coisa.
E aí, a gente sabe que tem lá 1% ao mês mais o IGPM, que a maior parte deles cobram, 0,5% ao mês mais o IGPM. Se eu entendo, se o entendimento consolidado se vai nesse sentido, que eu tenho 591 combinado com 406, vai bater na Selic, a Selic tem o IGPM, tem a correção monetária e tem a taxa de juros. Então, ela é completa, ela é para tudo, entendeu? Ela resolve o problema todo. Se muda esse entendimento, olha o meu risco. O meu risco, eles falaram o seguinte, não, olha, a Selic, ela contém juros de correção monetária, então vamos separar o indicador de correção monetária da Selic, que vai virar taxa de juros mais a correção monetária e consegue piorar a vida das pessoas. Então, esse é um impasse muito grande, principalmente esses contratos que você colocou, com loteadoras. Porque se a gente pega a Selic hoje, os contratos na prática é juros mais correção. Seja qual índice for, não vou nem entrar no mérito do índice que vai te dar, mas tem um índice de correção e tem a taxa de juros. Normalmente é 1% ao mês, chega a 12%. Algumas aplicam 8% ao ano. Não sei qual o critério que eles utilizam, mas tem 8% ao ano de juros. Então, você pega o seguinte, eu tenho esses dois fatores. Se eu coloco a combinação do 591 com 406, ele remete pelo STJ para a Selic. Olha que situação maluca. Eu teria Selic mais o índice. Então, e aí como é que eu vou separar aqui na Selic? Eu vou aplicar só, eu vou tirar tudo? Porque aí tem um problema. Tem tribunal que não entende assim. Aí é um duplo problema disso que eu falo. Porque assim, lá fala correção e juros pode. Só que tem juiz que fala, não, tá beleza, aplica o 591 406, que é a Selic. Aí mantém a correção e mais a Selic. Aí é o problema. Aí tem juiz, não. Então tá bom, não vamos aplicar a Selic, então vamos aplicar 591, 406 e lei de usura, 1% ao mês. Poderia ser esse entendimento? Eu entendo que deveria ser esse, mas... Pois é, mas se bate no 1% ao mês, vai ter que ter a correção? Não, aí tem que ter a correção. Mantém a correção mais 1% ao mês. Tira a Selic fora da história. Então, não dá para acumular os dois. Então, mas aí o que concorda comigo que 1% mais o indicador de correção monetária é pior do que a Selic, até porque na forma de cálculo da Selic é diferente, né? Se eu pego um indicador de inflação, eu vou multiplicando, acumulando, usando a regra do mas se for só Selic, né? Aí sim é mais vantajoso. Sim. Se for Selic mais correção, aí é problema. Mas é porque tem claro, da cabeça do juiz sai qualquer coisa. É porque minha prática tem acontecido isso, né? Não, tem acontecido o seguinte, o cara fala o seguinte, ótimo, vamos aplicar o 590 acumulado com 406, que vai bater no artigo 1º do 61 do CTN. Aí você fala, E o meu? O 61 tá falando que é 1%. Você lê e fala, tá, mas o 406 falou que era o débito da Fazenda Nacional. O débito da Fazenda Nacional é a Selic. Não é o 61 parágrafo. Primeiro. E aí que vem a construção do STJ, que é justamente aplicar a Selic. Isso. Mas aí tem juiz até hoje que não entendeu esse negócio. E aí tem um problema prático. O nosso foco do curso bancário, que isso na verdade não é direito bancário, né? Que a gente está conversando do contrato com loteadora, não é contrato de direito bancário. Primeiro ponto. Alto lá, né, Edilson? Não, eu falo assim, não, e assim, o Edilson é fera nisso. Mas sabe o que é? Eu vou jogar a culpa em quem que está assistindo aqui. Porque o pessoal lá da comunidade de preço bancária, eu separo o que é bancário e o que não é bancário. Aí esses dias eles trouxeram a FGTS. Eu falei, FGTS não é assunto bancário. Não, Edilson, mas FGTS é depositar na caixa. Tá, mas não é relação bancária, não é intermediação financeira. É igual FIES, né? Quando a gente vai falar de FIES. Inclusive, não aplica nem CDC e está com repetitivo já sobre a temática. Isso. Aí o pessoal, não, vem, ensina. Aí eu comecei a ensinar uma vez com loteadora. Aí o pessoal falou, tá, mas e construtora, como faz? Aí teve aula de construtora. Aí com incorporadora. Aí eu acabei que meio que coloquei assim, bancário mais esse CIL, né? Que é construtor, incorporador e loteador. Por isso que eu entrei no assunto. Então, esse ponto de diferenciar, para entender, nós não estamos lidando com contrato bancário. Primeiro ponto. E aí, o que acontece? Quem atua nessa área esquece de pedir certo. Tem um problema sério. Porque para aplicar corretamente só a Selic, o meu pedido tem que ser só... Excluir o quê? A taxa de juros e mais a correção. Porque se eu entro com um pedido, eu quero juiz que revise, vamos supor que o contrato lá está prevendo lá 15% ao ano de juros. Aí eu entro pedindo para revisar a taxa de juros e não peço nada com relação à correção. O juiz vai poder afastar a correção? Não. Peraí. Entendeu? Peraí. Súmula 381. Aí... A súmula 381... Peraí. Agora a coisa começa a esquentar. Estou me sentindo na prova oral. A súmula 381 do STJ fala que é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade e cláusulas de contratos bancários. Isso mesmo. E que para mim tem que cair. Para mim não. Na verdade, Cláudia Lima Marques, que é a sumidade em direito do consumidor, ela entende que essa súmula tem que cair diante da lei do superendividamento. Não, essa súmula tem que cair diante do Código de Defesa do Consumidor, que é a matéria de ordem pública. Mas agora nós temos um novo motivo. Novo motivo para discutir isso. Para virar e falar assim, vocês já fizeram errado lá atrás, vamos corrigir
Resolve o problema. Porque, gente, na hora que você pega o CDC, tá? Defesa do Consumidor é matéria de ordem pública, aí o cara fala, não pode reconhecer de ofício. Você fala, mas como? Por quê? Que o legislador quis que fosse ordem pública e você... Então, mas você colocou um ponto interessante, porque de fato não é um contrato bancário. Isso, não é um contrato bancário. Então, se a gente pensar, não, a 381 não se aplica a esse caso. Não se aplica. Não se aplica. Então, o juiz poderia, de ofício, reconhecer a abusividade da correção? Se for pensar friamente, ele poderia. Mas me fala qual juiz que vai fazer isso? Lei do menor esforço. Não vai. Se você não pedir, quando você quer usar a Selic, você não pedir a revisão da taxa de juros e da correção junto, elas vão ser unificadas só na Selic, você vai tomar na cabeça, você vai piorar a situação do seu cliente. Eu vi esses dias, até um caso desse, de loteador. Aí, vem lá, primeiro alegando que não é instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, consequentemente não pode comprar juros compostos, consequentemente não está abrangido pela súmula 596, mas sim pela coisa e tal. E na fundamentação da decisão, da sentença, o juiz fala o seguinte, o financiamento feito pela construtora não é exigido puramente ser instituição financeira, mesmo quem não é instituição financeira pode fazer o financiamento também e cobrar juros compostos e tal. Eu falei, como assim? Ele vem com um discurso e muda. E muda no meio do caminho. Aí, e o mais grave, né? Que até esse foi o caso da nossa comunidade. O advogado não embargou. Aí você fala assim, Jesus. Outra coisa, a repetição em dobro, má-fé presumida. Então, esse é um ponto que foi virado a jurisprudência do STJ, na repetição do indébito na seara consumerista. Antes dependia entre aspas, né? Vamos ser claros, vamos ler inteiro o teor do acordo, né? Parar com esse negócio de emenda. A gente tinha um duplo entendimento no STJ. Primeira seção que cuida de direito público. Então, por exemplo, você consumidor de contratos de telefonia, de serviço de energia, de serviços concedidos em geral, caía os recursos consumeristas onde? Primeira e segunda turma que canalizavam na primeira sessão. Lá entendia-se que a repetição era em dobro e eu não precisava demonstrar a má-fé. Então, o simples fato de eu ter um pagamento indevido gerava a repetição em dobro. Segunda sessão, que estão ali vinculados embaixo, ali, terceira e quarta turma do STJ. Ali dependia da má-fé. Então, nós tínhamos uma cisânia no STJ sobre essa temática. E aí veio a pacificar, mas não transitou julgado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu estou acompanhando até hoje do recurso e não finaliza esse negócio. Então, foi final de 2020, para você ver, estamos terminando em 2021, eu falei isso, nossa, é novidade, já estamos chegando em 2022 e ainda não transitou julgado. O bom continua sendo novidade, né? É novidade, porque no final de outubro, mais ou menos, de 2020, o STJ, pelo seu órgão especial, enfrentou a questão e pacificou a temática, só que ele modulou os efeitos. Também não entendi. E ficou uma modulação seguinte, se você cai na primeira Câmara, na primeira sessão, continua a mesma coisa, em dobro, independente de má-fé. Agora, se você está contrato de direito privado consumerista, você vai ter repetição em dobro, mas somente naquelas situações que você prove má-fé. Então, da data da publicação do acordo para trás, você precisa provar a má-fé, da data da publicação para frente, você não precisa mais provar a má-fé. Tá? Então, teve esse corte temporal. Não é necessariamente do pagamento indevido, ali, é da publicação do acordo que eu vou ter que fazer. Então, se eu paguei antes da publicação do acordo, tem que provar a má-fé. Essas ações ainda estão sujeitas à má-fé. Só que tem um novo recurso, porque a perda de tempo do STJ, né? Eu falo, lei de TPTO tem esses problemas, a gente fica com raiva. Foi feito, afetado isso, Corte Especial do STJ está apreciando a questão. Foi recurso efetivo? Não. Agora, né? Agora, eu falo em 2021, opa, esse tema está pacificado, vamos colocar como repetitivo? Então, agora tem um outro recurso, fora esse, afetado a título de recurso repetitivo, para pacificar. Provavelmente vão simular a temática, né? E resolver de vez a questão. Mas não está transitado julgado. Mas então, talvez... mas não está transitado julgado, mas a gente consegue aplicação dos efeitos? Tem que aplicar. Publicou, porque, na verdade, não tem efeito suspensivo. Excelente colocação disso. Sim. Porque, assim, nós estamos tratando de RESP. RESP, como regra geral, não tem efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, está produzindo efeito. Tem que manda vir. A publicação do acordo você já pode colocar nas suas ações. Vocês viram que tem coisa demais na conta, né? Vocês viram que tem coisa demais, então fica de olho aqui, que a gente vai divulgar também dentro da nossa comunidade o lançamento do curso do Dr. Melo. E assim, é infinito. Por isso que precisa ter atualização constante. Sim, não, e por isso que a gente precisa especializar cada vez mais, verticalizar os estudos. Se você quer atuar na área bancária, mergulha nela, porque é uma área gigantesca. Eu falo, estudo e não sei nada.
Essa que é a verdade, né? Mas, na verdade, eu acho que essa é a realidade dos ministros. Né? Mas é isso mesmo, a gente precisa estudar, não tem como. É só com suor que a gente vai conseguir realmente destravar as barreiras, né? Construir tudo isso. Pessoal, você que está participando aqui ao vivo, eu queria continuar a conversa com o Dr. Mero, mas você sabe que, né, o homem está aqui, está visitando a família. Aí ele resolveu vir aqui, então eu não posso também abusar dessa boa vontade dele. E a gente retoma, né, esse assunto. Eu acho, doutor, que a gente vai ter que fazer assim, semanas temáticas, entendeu? Que a gente entra no assunto. Porque eu concordo com essa questão da doutora Cláudia, né, falando que precisa revisar esse posicionamento da súmula 381, mas é só renovação de fôlego de uma coisa que não devia nem ter acontecido. Não, isso eu concordo. No número, gênero, grau, espécie, fato espécie, tudo que precisa. Porque, na verdade, você fala que o CDC é uma norma de ordem pública, que ele está ali para tutelar o vulnerável. Primeiro, é presumidamente, por força legal, uma pessoa vulnerável. Uhum. O artigo 51, que fala das cláusulas abusivas, dá poderes para o juiz atuar de ofício. Uhum. E aí, contrato bancário é a exceção. É. Não é consumidor. Tá certo, se você falar contrato bancário não consumidor, eu até concordo com o raciocínio da súmula. Mas contrato bancário consumirista não tinha porquê. Então vamos entrar na mitigada? Vamos na teoria finalista mitigada? Porque esse é um problema terrível para o pessoal que é empresa, pegou capital de giro, o banco sempre está alegando lá, não é consumidor, não é consumidor. E às vezes tem advogado que... Às vezes tem alguns colegas que não são tão especializados no assunto e acaba esquecendo de pedir a aplicação do CDC, porque eu entendo que se eu tenho uma pessoa jurídica... Edilson, mas o CDC já falou que a pessoa jurídica também pode ser considerada consumidor. O CDC, a súmula 297, também já falou que o CDC se aplica a instituições financeiras, mas eu entendo que tem que abrir um tópico pedindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para aquele caso, para você conseguir mostrar que você está como pessoa jurídica, pegou aquele recurso para capital de giro, mas há hipossuficiência. Que tipo de hipossuficiência? Hipossuficiência técnica e jurídica. Sim. Então, dá para... O senhor concorda primeiro que tem que abrir um tópico requerendo? Quando eu tenho pessoa jurídica consumirista, eu vou litigar contra a instituição financeira. E eu falo aquela da relação de consumo, tem que abrir necessariamente, porque o banco vai vir falando, babando do outro lado. Uhum. Então, ele vai vir armado. Se você não for armado e blindado para isso, e já plantar na cabeça do juiz que ali, de fato, você está numa posição, né? Vou colocar bem claro, uma posição de inferioridade, ali você tem uma vulnerabilidade naquela situação, você não vai conseguir levar o jogo. O banco vai levar, ele vai provar o contrário. Porque ele vai falar o quê? Olha, peraí, esse capital de giro não há o consumo final, porque se a gente pega o conceito de consumidor ali do CDC, não vai se aplicar, porque nós temos o finalismo, só que aí o STJ vem, finalismo mitigado. Nós temos que mitigar isso, então é uma exceção, que é o que é uma exceção na verdade, mas isso predomina no STJ, o STJ, isso está consolidado hoje, que é o finalismo mitigado. Então, você precisa mostrar essa posição de inferioridade dessa pessoa jurídica para com a instituição financeira. E comprovar isso. Isso aí, na verdade, primeiro, se você pegou uma empresa, uma limitada, o capital socioeconômico dela, você vai pegar o capital, né, social. Pega os balanços, pega a situação financeira. Porque, normalmente, quem utiliza capital de giro é para quê? É porque está sobrando dinheiro em caixa? Não. Ele tinha escolha para fazer aquele empréstimo? Com certeza não, porque se ele tivesse capital, ele investiria capital próprio. Então, você começa argumentando por aí. Então, peraí, era necessário, ele não tinha outro meio de fazer subsistir a pessoa jurídica. Você precisa explicar isso na sua petição. Então eu busco lá na necessidade de preservação da Sim, empresa. Você vai necessariamente isso. Então, você precisa construir essa argumentação. Eu preciso fazer um tratado? Não. É objetivo, direto, né? Que você vai esclarecer. Ali existe... Não precisa explicar, por exemplo, o que é finalismo mitigado. O juiz sabe o que é isso, o STJ sabe o que é isso. Mas eu não preciso conceituar o que é finalismo. Eu falo assim, academicamente falando, fazer como se fosse um artigo científico. Você fala, por aplicação do finalismo mitigado, aí pega o julgado do STJ representativo disso, coloca ali no seu rodapé ali, já como citação daquele parágrafo, para você ter muito claro, porque o juiz, às vezes que ele não sabe, ele vai ler o acórdão, tá ali fácil para ele. Mas não precisa escrever o finalismo mitigado, é isso, aquilo, não precisa fazer a doutrina daquele assunto. Então, agora você entra na parte concreta.
Olha, embora aqui seja um capital de giro, eu tenho uma situação de completa inferioridade, não tinha outro mecanismo dela subsistir, a empresa não tinha meios para isso, então deve ser aplicado o CDC, ela está numa posição de completa vulnerabilidade técnica, ela não tinha condições, jurídica, muito menos, porque eu falo, não, ela tinha condições de analisar e verificar todas as situações, não, ela estava numa posição de fragilidade perante o banco. Economicamente, ela não tinha escolha. Então, isso traz uma fragilidade para aquela empresa. E aí, com isso, você pede a aplicação do CDC. E o engraçado é quando você apresenta isso, vai lá mostrando, ó, a teoria finalista mitigada e o STJ, o posicionamento do STJ é esse, e tem que se aplicar porque há vulnerabilidade técnica ou hipossuficiência técnica. Aí às vezes eu trabalho com as duas palavras mesmo, para não correr risco do cara não entender. Eu sempre tenho isso. Às vezes eu respeito. É porque não, são diferentes. Hipossuficiência, nem todo, né? A hipossuficiência e a vulnerabilidade são conceitos distintos, né? E aí, se você pegar, por exemplo, eu tenho um acordo, eu posso até depois passar para vocês. É bem interessante, se eu não me engano, do Herman Benjamin. Ele estratifica, e a Claudine Monmarco coloca isso no livro dela também, os tipos de vulnerabilidade que nós temos, tá? E aí tem vulnerabilidade que é a da moda, vulnerabilidade informacional. A gente tem esse ponto de vista, né? Que podemos trabalhar com ela, e são diferentes, não são palavras sinônimas. Isso. Não podemos confundir. Aí o cara vem e fala o seguinte: hipossuficiência, a parte alegou hipossuficiência, mas recolheu as custas. Você fala, ei, você está misturando. Uma coisa que eu gostava de trabalhar bastante, isso para diferenciar, quando eu falo de vulnerabilidade, eu estou analisando do ponto de vista material. Hipossuficiência, eu vou lembrar sempre da parte mais processual. Tanto é que quando eu vou falar de inversão do ônus da prova e tudo, eu vou falar de quê? Não é de vulnerabilidade. Eu vou falar de quê? Hipossuficiência. Quando eu vou falar de defensoria pública, eu vou atender quem? O hipossuficiente financeiro. Esse é o termo mais utilizado, embora tenha situações de vulnerabilidade que se aplicam. Mas eu tenho o hipossuficiente. Então, a justiça gratuita vai ser aplicada a quem? Ao hipossuficiente econômico, aquela pessoa que não tem condições de pagar. A vulnerabilidade é mais do ponto de vista material. Por exemplo, uma pessoa vítima de violência doméstica, ela está vulnerabilizada. Então, eu gosto muito de diferenciar nessas duas situações, porque são conceitos diferentes, tem que tomar conta. Isso, mas na hora que eu vou fazer a aplicação lá, no caso da pessoa jurídica que está com o capital de giro, eu tenho que mostrar que vai se aplicar o CDC a ela, porque o STJ pede que se demonstre essa. Aí agora eu não lembro se o termo é hipossuficiência ou vulnerabilidade do STJ técnica. Na hora que ele fala assim, olha, na verdade, quando ele fala que você não inversão de ônus à prova é hipossuficiência técnica. Quando eu falo de inversão de ônus à prova, é hipossuficiência técnica, tá? Mas é porque na hora que ele fala para aplicar a teoria finalista mitigado, não, ele fala que não me engano, a pessoa tem que provar a vulnerabilidade, que ela está frente o banco, ele tem um departamento jurídico que só faz aquilo. Mas então, a pequena empresa não tem. Não tem, aí é a diferença. Porque se eu for pegar, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, dificilmente você vai conseguir enquadrar aí uma relação de consumo. Não vai ser fácil, a não ser situações que você prove que não tenha, né, essa vinculação com a atividade meio da empresa. Aí talvez poderia encaixar, mas eu pelo menos nunca peguei nenhum caso concreto e empresa de pequeno porte consegui CDC. Consegui a aplicação do CDC. Eu não peguei nenhum. Eu não lembro, assim, nenhum caso específico de ter. E não vou nem falar de SA, né? SA não, porque a SA, ela tem, até o processo de montar o SA, eu queria montar um SA para conseguir expandir o processo de distribuição de capital mesmo. E o que acontece? O processo é burocrático e enrolado, não tem como você não ter assessoria jurídica. O ponto é, para o cara que está montando uma microempresa, ele vai lá, vai no próprio contador, abre a microempresa e nunca tem um advogado, não passa nada. Ele vai lá, ele mesmo contrata com o banco e não passa nem na mão do contador para o contador fazer uma análise prévia do contrato, nada. Não tem. Se você pegar meia, não tem muita assessoria de nada, na verdade, né? Não é só jurídica, né? Às vezes nem contábil tem. O cara vai ali se vilando, faz o somebody law, ele mesmo tenta resolver o problema, mas ele não tem de nada. Somebody law. Mas nesses casos, ele consegue a atuação com a defesa do consumidor. Agora, quando vai subindo de porte, aí tem um termo equítico menor. Você pega uma limitada, por exemplo. Não vai ser toda limitada que vai conseguir aplicar o CDC. Sim. Né? E o STJ tem vários precedentes. Eu tenho até algumas compilações de casos concretos que o STJ já falou, esse aqui não se aplica, esse aqui aplica. Eu até passo depois para vocês. Eu tenho isso salvo nos meus slides aqui. Isso, uma palestra que eu fiz. Mas isso vai ser no curso de perícia bancária, de direito bancário. Eu até tenho esse material que a gente faz, está sempre falando sobre o consumidor, principalmente na área bancária,
Então, já tem vários precedentes do STJ, não estou falando precedente qualificado, tem que tomar muito cuidado com isso, são precedentes isolados, que já estão falando, nesse caso aqui não aplica. Um caso que eu lembro aqui de cabeça agora, é falando de, por exemplo, maquinária agrícola. Aqui é uma pessoa jurídica constituída, a pessoa adquiriu, foi lá, maquinária, financiou maquinária agrícola. Nesse caso não se aplica, porque não existia nenhuma situação de aplicação do finalismo mitigado. Você não teria esse contexto. E mais, esse produto faz parte da cadeia produtiva, ele não vai ser absorvido no consumo final daquela empresa. Boa. E vamos pensar essa mesma questão no caso de pessoa física, porque o empresário rural, ele tem a opção de se registrar ou não, como empresa. Sim. E aí, por ser pessoa física, mudaria essa relação? Então, na pessoa física, vai ter que analisar o seguinte. Primeiro, nós estamos tratando de crédito rural comum ou um crédito, porque o crédito rural tem subsídios. É diferente. Então, tem esse problema. Porque, às vezes, ele é cadastrado só com o CPF. Ali, e aí, ele recebe um tratamento ali. Pega um crédito rural, por exemplo. A taxa de juros do crédito rural é completamente diferente. E, inclusive, tem abusividades que podem ser trabalhadas. A gente está com a professora Ana Prieto organizando um trabalho que vai ficar sensacional só sobre crédito rural. Como fazer a perícia em crédito rural, que é bem diferente do que muita gente aí acha. Porque, como fazendeiro, eu faço um empréstimo no meu nome, mas não tem vinculação com o crédito rural, aí a gente consegue aplicar o CDC. O problema é quando vem como uma cédula de crédito rural. Aí complica, porque aí vai afastar completamente da lógica do finalismo. Mas é porque a cédula de crédito rural ela tem a legislação própria dela. Isso, aí vai ser difícil se aplicar. É assim como aconteceu com o FIES. O FIES, inclusive, virou repetitivo, né? Ela não se aplica ao contrato de financiamento do FIES, por mais que seja um financiamento estudantil, não se aplica o CDC. É um contrato que é subsidiado, são taxas de juros diferenciadas, né? A questão de capitalização não teve um período que não podia cobrar, depois voltou a poder cobrar. É um assunto que eu nem gosto muito, porque a margem de discussão é mínima, né? Para falar assim, o advogado vai ganhar dinheiro com o contrato de FIES, a não ser que ele tenha muito cliente, mas muito cliente. Eu não recomendo uma área que eu não recomendo atuar, não gosto. E o perito também não. Eu tenho outra coisa, consórcio. O pessoal fala, Edilson, consórcio, o que dá? Cara, tem coisa para alegar, mas a lei do consórcio ela é muito aberta. A lei do consórcio é muito aberta, então acaba que pode tudo. É tipo música do Tim Maia. É difícil. Não, consórcio é outra área, assim, que, primeiro, com aquela questão da devolução só final pacificada, tem juiz que acaba até confundindo isso. Mesmo na situação de rompimento do contrato por abusividades, tem juiz que aplica essa... Não, beleza, julgo abusivo, tudo, mas esse vai lá no final. Eu peguei esses absurdos. Porque o rompimento não é motivado por culpa do consumidor. Quando eu tenho um rompimento motivado por inadimplência, por exemplo, do consumidor, aí sim aplica aquele entendimento. Mas por abusividade não deve aplicar, né? Mas as abusividades na área de contratos de consórcio, se você pegar, por exemplo, a questão de taxa de administração, gente, é tão elástico o conceito com o STJ que você achar um contrato, você tem que minerar quase Bitcoin. Coisas que normalmente... Aí, primeiro, né? A gente está na comunidade de perícia bancária, consórcio não é bancário. Não por quê? Edilson, mas é porque eu fiz dentro do banco. Tá, mas não tem a ver com relação de intermediação financeira. Então, isso não é atividade bancária pura. Tanto que tem administradores de consórcios que não são bancos. Por isso que a gente não discute isso dentro da comunidade. Tem uma aula lá, exatamente mostrando quão apertado é o caminho e falando assim, você quer ir? Vai, mas alegria não vai ter. É difícil. FIES, a gente tem também uma aula lá da mesma história. Olha, principalmente depois que virou conta contábil, porque teve um período que era financiamento, sim, e depois virou conta contábil. Ou seja, a partir do momento que é conta contábil, vai fazer o quê? Você não tem discussão nem de juros ali mais. Não, entendeu? Acabou. Então, é outro ponto. Mas agora o pessoal está com a discussão do PASEP. Do PASEP eu praticamente não pego lá. Então, isso fica para a cena dos próximos capítulos. É bem interessante, mas o que eles estão discutindo? Eles estão discutindo falha na administração pelo Banco do Brasil. Falha na administração pelo Banco do Brasil. E aí, de novo, não é atividade bancária, não é atividade bancária. Provavelmente os advogados absorveram tudo, a demanda nem caindo na defensoria. Ou a demanda é tão pouca que não... Tem duas moedas, né? Toda moeda tem os dois lados, né? Pessoal, muito obrigado, doutor Melo. Muito obrigado, obrigado mesmo por ter reservado esse tempo, por estar aqui, para a gente ter podido bater esse papo. E assim, as portas estão abertas. Sempre. Não, eu que estou sempre à disposição. Conto com vocês aí na comunidade de perícia bancária também, nas nossas lives, lá no Civil na Prática, em todo lugar. A gente está à disposição. Quando sair o curso dele, eu atualizo vocês. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.